Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu espero que todos estejam bem em meio aí à informação, já que dispensada para nós, moradores de São Paulo e outras pessoas que residem em outro estado, o retrocesso, para a fase vermelha, situação bem crítica, mas ainda assim eu espero que os irmãos, crentes em Cristo Jesus, possam estar bem, e os familiares dos irmãos. Eu quero convidar os irmãos, no dia de hoje, a iniciar este culto este de ensino da palavra, a nos achegarmos a Deus em uma oração de gratidão. Oremos. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. De fato, Senhor, temos visto o teu cuidado, a operação da tua boa mão sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelo cuidado e carinho que tem tido conosco. Obrigado por mais um dia nos dar a oportunidade de nos achegarmos e neste momento do dia participar deste momento, deste culto ao Senhor. Hoje, culto de ensino da tua palavra, onde o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que separaram um tempo e aqui estão, para que possamos juntos crescer no conhecimento da tua palavra e em graça também. Obrigado, ó Pai. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui também, no dia de hoje, dia 4 de março, algumas famílias mencionadas no nosso calendário de oração. E eu quero fazer menção dessas famílias aqui que estão no dia 4, começando pela nossa irmã Bibiana e os seus familiares, a nossa irmã Carolina Cruz, junto com o seu esposo, a família da nossa irmã Célia Regina, e apresentarmos a Deus essas famílias, visando o aperfeiçoamento dos irmãos na vida espiritual, para aquele que é casado, na vida conjugal, na saúde. E isso nós precisamos apresentar a Deus, a vida dos irmãos nesses sentidos. E eu peço que você, juntamente com os seus familiares, possam, neste momento, também apresentar essas famílias mencionadas. Vamos orar, vamos nos unir neste momento de intercessão. Eu sei que são muitos outros pedidos que tem, além deste, que nós temos como base, alguns nomes e algumas famílias que temos no nosso calendário de oração. Continuar orando e pedindo ao Espírito Santo que continue a consolar e dar força para a família do nosso pastor Márcio, assim como ele, filhos e filha, irmãos, irmãs, sobrinhos e netos, enfim, que nós possamos continuar apresentando a Deus em oração a família do nosso pastor. E também orar pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, neste momento tão delicado que estamos enfrentando, Orar e pedir que o Senhor nos conduza de forma sábia neste momento de restrição, tá bom? Oremos então a Deus. Senhor Deus, Tu que és conhecedor sobre todas as coisas, e com isso faz com que descansamos os nossos corações, mas ainda assim importa-se que falemos, que coloquemos diante do Senhor o nosso anseio, as nossas necessidades, as nossas petições. O Senhor é mesmo quem diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor cuida de nós. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a família da nossa irmã Bibiana. Pai amado, vai entrando com a Tua santa providência na vida espiritual desta família, fortalecendo-os e dando a eles graça para viver e para sobreviver e para enfrentar as lutas, os labores no dia a dia. Peço pela vida conjugal do casal, peço pela vida financeira, pela vida no tocante à saúde. Senhor, vai entrando com providência em cada âmbito da vida dos seus filhos, da tua serva. Também te peço pela vida da nossa irmã Carolina, do seu esposo. Senhor, vai entrando com a tua providência, guardando, livrando-os, renovando-os,
através do Teu Espírito Santo, dando a eles graça para enfrentar e para viver no dia mal. Senhor, abençoe a vida conjugal deste casal, derrama as mais ricas e copiosas bênçãos, continue, ó Deus, derramando as mais ricas e copiosas bênçãos sobre a vida deles. Na vida física também, na vida financeira, Senhor, que tudo esteja em sintonia, em harmonia com a Tua soberana vontade. Também te peço pela família da nossa irmã Célia, Senhor. Vai entrando com a Tua santa providência, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas. Peço que continue guardando, livrando, entrando com a Tua providência. Na vida espiritual, na vida sentimental, ó Senhor Jesus, financeiro, a saúde, guardando, pedimos que o Senhor continue livrando-os, ó Pai, dando, ó Pai amado, o livramento e escondendo-os debaixo das Tuas poderosas mãos. Ó Senhor Jesus, temos vivido e desfrutado momentos de dificuldades aqui no nosso estado e sabemos que outros estados também. Senhor Jesus, entra com a Tua providência, dê a cada um sabedoria para agir neste momento de dificuldade. Dê, Senhor Jesus, discernimento às lideranças para que possam, ó Pai amado, orientar de forma sábia a não causar dano, Senhor, àqueles que carecem do dia a dia, conquistar o seu pão, conquistar o seu dinheirinho. Ó Senhor, tenha misericórdia de cada família, Senhor, que está aflita, preocupada com este momento. Entra com o Teu poderoso consolo. Use a Tua igreja como um meio abençoador na vida dessas pessoas, ó Pai. Eis aí um momento de oportunidade para pregarmos Jesus, para falarmos de Jesus, neste momento de delicadeza, neste momento de aflição, apresentar o Cristo e esse, o ressurreto. Pai amado, esses são os nossos pedidos. E o Senhor que contempla e sonda os corações dos irmãos que, neste momento desta live, estão, ó Pai amado, com seus corações perturbados, com seus corações entristecidos, pedimos que o Senhor vá de encontro. Tu és um Deus que conhece e sonda os corações e tem a melhor solução. Confiamos e cremos na Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, no estudo de hoje, eu quero conversar e pensar com os irmãos a respeito de um tema muito importante. A diferença entre um verdadeiro cristão e o hipócrita. Como cristãos, nós devemos ter discernimento e pedir discernimento para que o Senhor nos oriente no nosso trato, no nosso agir, sabendo que não estamos isentos da queda, né? Aqueles que pensam ou estão em pé, cuide-se para que não caia. Devemos continuamente estar fazendo o autoexame, avaliando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo que opera em nossa consciência e coração. E hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito deste tema. Mas antes, eu quero pedir que os irmãos prestem muita atenção nas distinções que serão feitas, né? Se os irmãos quiserem anotar, anotem. Então eu peço para que os irmãos façam isso com uma atenção especial, tá bom? É um tema muito importante. Não levanto aqui essa questão a fim de julgar quem é ou não é crente, mas que nós possamos estar cientes e como cristãos experimentados e com discernimento para viver essa vida com Cristo até a caminhada, até os céus. O tema é a diferença entre o verdadeiro cristão e o hipócrita. Vamos lá. São 5 distinções, né, entre um hipócrita e um verdadeiro cristão. Aqui em cada ponto, em cada tópico representado aqui, eu vou fazer menções de versículos bíblicos para que não fique só em minhas palavras, tá bom? Eu peço que os irmãos se atentem a essas referências que estarei dando aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, o hipócrita, ele pode ser influenciado pelo evangelho em cada parte do seu ser. Isso eu vou expor agora mesmo. Ele pode vir a ter um grande conhecimento da verdade de Deus, como diz lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Suas emoções em relação a Cristo podem ser fortes. Mateus capítulo 13, versículo 20, nós temos esse exemplo. Ele pode até viver mudanças
no seu homem interior, como um fariseu que orou. Esse é um exemplo que nós frequentemente usamos. Ó Deus, graça te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Lucas 18, versículo 11 ao 12. Então, meus irmãos, esclarecendo isso, o hipócrita ele pode sim ser influenciado. Influência tem totalmente uma distinção de mudança, né? Uma pessoa pode ser influenciada por algo, mas isso não a rege, né? Mas isso não a torna aquilo que ela é influenciada. Não é mesmo? E o hipócrita ele pode ser sim influenciado pelo evangelho em cada parte do ser dele. O evangelho é algo maravilhoso. Quando você prega o evangelho para uma alma, né, carente, né, para uma pessoa que passou por um momento de dificuldade, de perca, seja financeira, seja na família, o evangelho é algo acolhedor, abraça mesmo, porque é a segurança que se passa através de Cristo Jesus. E a pessoa pode ter esse impacto em cada parte do ser dela. Segundo ponto, um hipócrita pode apresentar-se como um verdadeiro cristão, né? Geralmente é usado o termo lobo em pele de ovelha, né? Vivendo como lobo em pele de ovelha. Ele pode falar sobre a lei e o evangelho, como diz lá em Salmos de número 50, versos 16. Pode abertamente confessar o seu pecado para a sua própria vergonha, se humilhar, reconhecer que é pecador. 1 Samuel 26, 21. Ele pode se humilhar vestindo-se de saco, como lá em 1 Reis, um episódio interessantíssimo, capítulo 21, versículo 27. Pode considerar seus deveres com cuidado e buscar segui-los com prazer. Isaías 58, 2. Preservar em termos difíceis, perseverar em tempos difíceis, dar tudo que tem a Deus e aos seus santos, ou entregar o seu corpo para ser queimado, como o apóstolo Paulo bem diz lá em 1 Coríntios 13, 3. Ele é capaz de tudo isso. O hipócrita, ele é capaz de tudo isso. Então, neste momento da palavra, eu peço que nós venhamos nos avaliar. Venhamos nos atentar aos detalhes. Estou falando aqui na primeira parte, né, sobre o hipócrita. Chegaremos ao verdadeiro cristão, mas é bom nós irmos anotando para que nós venhamos nos autoavaliar. O hipócrita pode experimentar muito da graça de Deus. Ele pode ter grandes convicções de pecado, como Judas tinha, Mateus 27, versículo 3 ao 5. Ele pode temer a palavra de Deus e Deus, como aconteceu com Félix. Leia lá em Atos, quando tiveram tempo, Atos 24, 25. Se regozijarem em receber a verdade. Mateus 13, 20. Quem nunca falou de Jesus a uma pessoa e você falou assim, agora vai? Não passava 1, 2, 3 dias, está ali a pessoa, né? Na mesma situação. E ter várias experiências e provar as dádivas pela graça de Deus. Afinal, graça é graça. Nós conhecemos a graça comum, que é distribuída a todos os homens. Pela graça de Deus. Hebreus 6, 4. O hipócrita, ele pode ter características muito similares à graça salvífica do Espírito Santo. Ele pode muito bem transparecer e parecer que de fato desfrutou e desfruta de uma salvação do Espírito Santo. Ele pode ter um tipo de fé como Simão, que também creu, lá em Atos. Simão, o mago, que interessante, Atos 8,13. Mas provou ser um falso cristão. Ele é logo repreendido, e você vai lembrar muito bem desse episódio, quando ele tenta barganhar o poder de Deus, com o poder de Deus. Ele pode ter um aspecto de arrependimento exterior, muito parecido com o arrependimento genuíno. Malaquias nos dá um exemplo muito interessante, Malaquias capítulo 3, versículo 14. Ele pode ter um grande e poderoso temor de Deus, como Balaão teve, Números 22, 18. Ele pode ter tido algum tipo de esperança, Jó 8, 13. O hipócrita pode até ter um pouco de amor, como Herodes teve por João, como diz lá em Marcos 6, 26. E assim, meus irmãos, as referências aqui são muito bem claras.
Nós, como servos do Senhor, cristãos reformados, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E tudo que nós falamos com muito cuidado de que, de fato, a palavra comprove isso, né? Não querendo por nossos pensamentos, nossos ideais, mas o que a Bíblia diz. E aqui estão as referências que eu sempre estou mencionando aqui, faço questão. Ponto 5. Um hipócrita, ele pode até ter uma grande e poderosa experiência com Deus. Ele pode ter provado o dom celestial e se tornar um participante do Espírito Santo, experimentando as virtudes do século futuro. E ainda assim não ter uma conversão genuína. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 5. Meus irmãos amados, vendo essas comparações, claro que não é nada exaustivo, não é nada, é tudo isso, não, tem muito mais pontos, mas nos deteremos aqui nesses 5 e simples pontos, para ser sucinto o máximo possível. Nós vemos a importância de termos o discernimento, não para julgar o irmão, mas também para sabermos se de fato temos agido como cristãos maduros, que tiveram um encontro real com Cristo, que tiveram suas vidas real com Cristo, ou se estamos agindo como hipócrita. Por isso eu sempre me deparo, né, num dos pontos, 5 pontos do calvinismo, sabendo que a teologia calvinista não se limita a 5 pontos, mas, de fato, crendo ainda mais, né, na eleição. Se torna até pesado quando você chega para uma pessoa e fala assim: desculpa, a salvação não é para todos. O sangue de Cristo não foi vertido no Calvário para todos. O Senhor tem os seus eleitos. O Senhor tem os seus predestinados, pessoas que Ele escolheu. E Ele escolheu porque Ele é soberano. Quem somos nós, né? Vasos de barro. Quem somos nós, criaturas, para questionar com o Criador? Ele é soberano em tudo o que faz, em tudo o que fez e tudo o que continuará fazendo. Então, vendo isso tudo, né? Como é parecido a convicção de uma pessoa hipócrita que acha que é cristã? Não, a pessoa que ela é hipócrita, ela tem a ciência do que é o que não é. A hipocrisia é algo expresso muito bem nos próprios fariseus. A gente usa muito, seu fariseu. Pessoas conhecedoras, mas que lá no fundo não tiveram um encontro real com Cristo. Participaram apenas uns flashes, né, do que é de fato a grandeza de Deus. E o próprio Cristo adverte: olha, vocês erram por não reconhecer o poder da palavra de Deus. Né? Vocês julgam conhecer, mas não conhecem o poder de Deus. E quais são então, meus irmãos e irmãs, a marca de um verdadeiro cristão? Como é discernida uma conversão genuína de uma falsa conversão? Nós vamos agora falamos de 5 pontos, né, não exaustivos, deixando bem claro, de uma pessoa hipócrita, que se diz cristã, né, e não é. E assim, a Bíblia diz: pelo fruto se conhece a árvore. Lá em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver, né, a distinção, né, o fruto do Espírito e as obras da carne. E isso nos leva sempre a estar, né, um pé atrás, refletir bem. Aconselho os irmãos, aqueles que não tiveram a oportunidade, que o façam, de ler o livro O Peregrino. É um livro muito interessante. Trata justamente de alguns pontos basilares na fé cristã, né? Tem um homem chamado Sábio Segundo Mundo. Ele conversa de tudo. Ele é um homem versado, conhece de tudo. Porém, ele não tem e não teve um encontro com o Salvador. E o peregrino, né, o cristão, ele tem encontro com esse homem e vê, conversa. E ali é deixado muito bem claro. Esse livro foi escrito por John Bunyan, um puritano, né, que viveu nos tempos passados. Muito interessante, eu aconselho você a ler, é um livro muito bom, muito bom. Vamos lá então, falar dos 5 pontos de um verdadeiro cristão. O coração de um verdadeiro cristão é transformado para sempre. Isso me faz refletir e relembrar da perseverança dos santos. Aquele que nos chamou, aquele que nos garante a salvação, é o mesmo quem opera o ato, né, de estar se santificando, né, de nos levar a viver uma vida de santificação, de progresso espiritual.
por mais que soframos perca nessa vida. Nós não estamos com o olho somente aqui nesta vida. Nós almejamos algo vindouro, algo grandioso. E ele é transformado para sempre. No livro de Jeremias, do capítulo 32, e versículo 39, o Senhor diz o seguinte: E lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Não é um, não é dois, não é três. Não é uma temporada. Não, meu irmão passou um bom tempo na igreja, mas se afastou de Cristo, negou a eficácia de Cristo. Não, nós estamos falando de uma pessoa que tem que tem a salvação em Cristo Jesus e o teme todos os dias. Hipócritas nunca têm a sua natureza transformada. Hipócritas querem Cristo pelos bens que ele pode lhes dar neste mundo. Mas o coração de um verdadeiro cristão tem a satisfação total em Cristo como seu único tesouro nessa vida que há de vir. Tem uma oração puritana que diz o seguinte: Senhor, é mais ou menos assim, parafraseando, né? Em minhas palavras: Senhor, me faça olhar para Ti e aceitar de bom grado, assim como recebo as Tuas bênçãos, a Tua mão quando me corrigir. E quando nós pensamos nisso, nós falamos assim: poxa, eu não sou bastardo, eu sou filho de Deus. Então, quando Ele me chama para um castigo, é porque Ele me ama, Ele quer me corrigir. No Salmo de número 119, em um dos seus versos, o salmista diz até a seguinte questão, num dos versos: Para mim foi bom ter sido afligido, para que aprendesse mais dos teus preceitos. Um servo do Senhor é aquele que entende, né, em meio aos percalços, percas, dores, pesares e aflição, ele continua esperando o seu tesouro, não só nessa vida, mas na vindoura. A mudança do verdadeiro cristão vem de um verdadeiro amor a Cristo. Hipócritas podem até ter um exterior limpo para serem vistos por homens que os confundem facilmente, ou para afastá-los das consequências de seus próprios pecados. Mas o cristão verdadeiro ama a Cristo e guarda os seus mandamentos por amor ao seu nome, para servi-lo, para conhecê-lo e para a glória do seu nome. Salmo de número 119, verso 6. A mudança de um verdadeiro cristão vem de um verdadeiro amor a Cristo. Com frequência ouvi, hoje não mais: se não vim por amor, vem pela dor, né? E tudo mais, é isso e aquilo. O Senhor vai ter que tocar para vir para Ele. Mas um verdadeiro cristão, ele desfruta de uma salvação em Cristo Jesus verdadeira e completa, independente, né, das consequências. Ele desfruta através da sua afeição verdadeira por Cristo Jesus, e isso despertada e já obra do Espírito Santo. Então isso é incrível, isso é incrível. Não é no que, se me der, se me permitir ter, aí sim eu vou estar tranquilo, né? Vou estar em paz. Se eu tiver isso e aquilo, aí eu vou para a igreja. Essa barganha não existe. Quando um verdadeiro cristão ele é impactado pelo verdadeiro amor de Cristo, ele de fato tem as suas faculdades, todas as áreas da sua vida transformadas. Estou lendo um livro e não quero terminá-lo por desfrutar de bastante informação interessante. O presbítero Weber me forneceu um livro chamado Sozinha, do reverendo Riso, né? Ele falando de uma experiência que teve lá em Minas Gerais, na cidade de Formigas, explicando um testemunho de um homem que teve um encontro com Deus. Homem que defendia ferronhamente o catolicismo romano e tem uma frustração, né? Ele, como um bom católico, a única religião é a minha e tudo mais, e fechava os olhos, né? Até ele tem uma grande frustração neste meio. E ele é atingido por uma frustração, então ele começa a ler, né? Começa a buscar por literaturas, e ele recebe de presente um livro, que mais à frente eu descobri que esse livro é a Bíblia. E ele tem então sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus, e assim, ele nem sabia que era a Bíblia. Ele tinha uma geriza com cristãos, e ele tem um encontro com Cristo, e você vai vendo como o Senhor vai trabalhando poderosamente na salvação daquele homem, e como isso influencia a sua família, e como isso influencia os seus. Então assim, meus irmãos,
O Senhor, Ele é poderoso, Ele continua salvando, Ele continua libertando, e a salvação, de fato, ela se dá por um verdadeiro amor a Cristo. E esse amor a Cristo é despertado através da atuação, claro, do Espírito Santo de Deus, em junção com a palavra de Deus. Então é incrível ver que o nosso Deus ainda continua salvando, se bem que acontece em tempos passados, né, muitos anos atrás, mas é o mesmo Deus. Continua salvando e proporcionando experiências verdadeiras para os seus. Um verdadeiro cristão, ponto 3, ele busca a Cristo e o seu reino acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. O verdadeiro cristão busca a Cristo e o seu reino acima de todas as coisas. Apenas uma coisa é necessária: amizade e comunhão com Cristo. Mas isso nunca é a única coisa, ou a satisfação do coração escolhida pelos hipócritas. Olha que interessante. Verdadeiros cristãos, porém, desejam essa boa parte, a qual não lhes será tirado, como diz lá em Lucas 10:42. Meus irmãos, um verdadeiro cristão, ele busca a Cristo e o seu reino acima de todas as coisas. Nós podemos sofrer, hoje não termos o que queremos às vezes, mas isso não me impede de buscar a Deus acima de todas as coisas. Independente, né, da sua vida conjugal, da sua progressão financeira, em todos os âmbitos. Isso nunca pode implicar na sua busca por Cristo. Eu preciso estar resolvido, eu preciso estar tranquilizado para buscar então a Cristo e ter tranquilidade espiritual. Não. Tudo que nos sucede a partir, emana, né? Vem a reboque do nosso relacionamento com Deus. Meu irmão, se você desfruta de fato e preza pela comunhão com Cristo Jesus, de fato você vai viver momentos de aflição, de dificuldade, como Cristo disse que viveríamos, mas nada disso vai ser um empecilho para você, de fato, viver uma vida em comunhão com Cristo Jesus. Então é isso, o verdadeiro cristão, ele busca a Cristo e o seu reino acima de todas as coisas. Hoje não está bem, amanhã pode estar pior, mas isso não vai implicar no meu relacionamento com Cristo. Cristo é primordial, né? Mas fulano não gosta, a Beltrano vai ficar chateado. Com sabedoria, de fato, está fazendo para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é visando a glória de Deus e a edificação do irmão ou da irmã. Então busque de fato a Deus acima de todas as coisas. Não se prenda. O Senhor, quando nos chama, Ele nos alista nos chama para um alistamento como soldados, né? E nós não devemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Quem é chamado por Cristo, quem vive para buscar fazer a vontade daquele que o alistou, não se embaraça com os negócios dessa vida. Então tenha isso em mente. Ele busca a Deus, o seu reino, acima de todas as coisas. Um verdadeiro cristão é submisso à justiça de Deus. Ele abandona toda a esperança nele mesmo e em sua própria justiça. E descansa inteiramente na justiça de Cristo e o tem como seu único Salvador. A distinção é que o hipócrita eles não fazem isso. Romanos 10:3 nos descreve, né? Eles dependem em algum grau da sua própria justiça. Isso nos relembra muito da teologia arminiana. A justiça do homem tem que estar em alguma coisa. Enfim. Mas, meus irmãos, que fique isso bem claro. Um verdadeiro cristão é submisso à justiça de Deus. E ele o tem como seu único Salvador. Ele sabe que o que ele faz não acrescenta em nada. Que nós venhamos entender esse mistério, né? Em Deus. Como é que temos procedido? Como hipócritas? Como verdadeiros cristãos? Que têm desfrutado de uma verdadeira comunhão com Cristo Jesus? Ponto para nós refletirmos. Um verdadeiro cristão tem as 3 essências do cristianismo genuíno. Primeiro, ele tem um coração quebrantado e vazio da sua própria justiça, repugnante aos seus próprios olhos. Lucas 19:10. Segundo, ele tem Jesus Cristo como seu único tesouro e sua joia que o enriquece e o satisfaz. Mateus 13:44. Lembra quando Jesus Cristo ele prega aquele sermão, tido por muito como um sermão duro? Pessoas começam a ir embora. Então ele pergunta para os seus discípulos e Pedro, como sempre, toma a palavra e diz: olha, né, Jesus pergunta: vão também, vocês não vai? Não vão embora? Pedro toma e fala: para onde nós iremos se somente tu tens a palavra de vida eterna?
Meu irmão, neste mundo nós podemos sofrer percas. Estamos sujeitos a isso por conta da maldição do pecado. Mas Cristo deve ser e sempre deve ser o nosso único tesouro. Cristo deve ser sempre o nosso único tesouro. Isso não pode mudar, não pode ser mulher. Mas Cristo manda eu amar a minha esposa como Ele amou a igreja. Mas Cristo continua sendo o único tesouro. Não pode ser filho, não pode ser bens. Peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais. Será que partes da sua vida não estão travadas e você num ciclo viciante porque você não reconheceu que Cristo é o seu único tesouro? Olhe para Cristo caminhando até o Calvário. Olhe para Cristo vertendo o seu sangue no Calvário e veja se de fato Ele não é o seu maior tesouro ao pecador. Terceiro, Ele, sem exceção, toma sobre si todo o jugo de Cristo e se submete a toda a sua vontade santa, justa, boa e espiritual. Romanos 7,12. O hipócrita não faz nenhuma dessas coisas. É chorando, é rindo, é sofrendo que nós, eleitos do Senhor, vamos caminhando para o céu. A salvação foi conquistada no Calvário, preço de sangue. E é tendo isso em vista que nós vivemos uma vida para glorificar o nome de Deus. Por isso está de cor e salteado nos lábios de um bom reformado. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E este é o fim principal do homem. Estar alegrando-se no Senhor, visando a glorificação do teu nome. Irmão, se olharmos para isso, tantas coisas seriam fáceis de se resolver. Nós é quem complicamos tudo. Ai de nós que somos pecadores, ai de nós, miseráveis que somos. Miseráveis homens que somos. Miseráveis seres humanos que somos. Mas graças a Deus que nos enviou Cristo Jesus e cumpriu no Calvário a sentença que era dada para nós. Eu quero encerrar, meus irmãos, este culto com um cântico que eu creio que todos conhecem. Se alguns não conhecem de cor e salteado, vão saber parafrasear algumas partes dele, mas eu quero que você cante e esteja em espírito de oração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito e endireita o meu caminho. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito e endireita o meu caminho. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu.
Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Que de fato nós possamos fazer esse autoexame. Falamos aqui dos 5 pontos, não exaustivo, não na completude do hipócrita, e os 5 pontos que diferem um verdadeiro cristão de um hipócrita. E eu quero neste momento orar a Deus pedindo que nos oriente no viver, né? Porque antes de tudo, importa que Ele cresça e nós diminuamos e que o nome dEle seja glorificado. Oremos a Deus, agradecendo por esta oportunidade, pela liberdade que eu torno a dizer que ainda temos. Senhor Deus, nós meditamos aqui na Tua Palavra. Senhor, eu sou limitado, eu falho, eu peco, mas na minha limitação, Senhor, Tu me sondas e me conhece por inteiro, melhor do que eu mesmo, mas isso não me isenta de autoavaliar-me e de olhar para a Tua Palavra e ver o que ainda falta em mim, porque eu tenho que seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor e caminhar até chegar à estatura de varão perfeito. Ah, Senhor, aplica essa Tua Palavra em nossos corações. Ah, Deus, Tu és poderoso, Tu promoveste tantos e tantos avivamentos, tantos e tantos renovos por meio da história, através Teu Espírito atuando nos Seus servos. Pedimos mais uma vez, ah, Senhor, atua em nós, que nós possamos pôr em prática a Tua Palavra. Ah, Senhor, não se importar com os bens e com os negócios dessa vida, mas querer, ó Pai amado, a glorificação do Teu nome, a edificação das nossas vidas, a Tua igreja. Ah, Deus, venha sobre nós poderosamente, estrondosamente, soberanamente. Haja em nós, Senhor. Nos constranja sim, Senhor. Nos leva a estarmos humilhados, quebrantados diante do Senhor, ao ponto de olharmos e vermos que o Senhor é tudo em nós. Tudo que temos de mais precioso. Tu és o nosso maior tesouro, Senhor. E que isso seja expresso na nossa vida diária. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui esteve, neste momento de culto que o Senhor nos proporcionou. Seja a nossa vida com um culto direto, sempre agradável a Ti. Um cheiro agradável e aroma agradável às Tuas narinas, Senhor. Não nos rejeites. Olhe, Senhor, somos pó. Tenha misericórdia de nós. Habita em nós. Fortaleça no Senhor. Ah, Pai amado, no nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Que Deus em Cristo abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Que vocês possam desfrutar de um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Tá bom? E esse é o meu desejo, a edificação dos irmãos. Mas antes disso, a glorificação do nome de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês.